Olá pessoal, tudo bem? Então eu estava revisando os comentários de vocês naquele vídeo do IPCA 35 versus IPCA 40, que teve aí uma boa receptividade, muito obrigado. Vi as várias sugestões de vocês, a maioria realmente para o comparativo 40 com juros versus 45 IPCA, né? E tenho duas sugestões que eu achei bem interessantes, o pré-26 versus o pré-31, e aí a gente vai ter que fazer um exercíciozinho para ver o que fazer naqueles anos ali de diferença entre o pré-26 e o pré-31 e o IPCA 45 com o 55. Algumas pessoas sugeriram, achei bem interessante. Só vou pedir uns dias para a gente poder fazer isso aí para vocês. Antes do tão esperado, que eu ainda não montei tudo, me chamou a atenção que essa comparação aqui, que eu acho muito importante, muito interessante, vocês não pediram muito. Mas nós vamos comentar isso porque é um comparativo que eu acho muito importante e muitas pessoas gostam do prefixado 31 e às vezes o pessoal fica chateado comigo porque eu não gosto. E, bem, já falei diversas vezes a minha questão, né, de não remunerar o principal lá no fim, mas é um papel que dá um cupom maior, claro. Mesmo assim, bom, vamos ver, né, gente? Vamos comparar aqui os dois. O que eu fiz? Eu fiz, então, essa análise aqui, gente, ela não é conclusiva totalmente, porque ela inclui os dados do ano de 2020. Ela é válida para o ano de 2020, né? A gente não sabe aí os próximos 9 anos, vai que a inflação reverta tudo, que eu acho bem difícil, e o prefixado 31 se torne o grande vencedor. Bom, você já sabe, pelo que eu já falei, né, já dá para deduzir que o IPCA 2030 venceu. Só que, gente, eu não pensava que venceria tão fácil. Bom, vamos explicar aqui tudo que eu fiz, tá? Então tem aqui as taxas dos dois, do IPCA 30, do pré-31, a taxa nominal, aquela que a gente vê lá na tabelinha do Tesouro. E esse dado aqui é a inflação implícita, certo? O que é esse conceito, pessoal? É a diferença de taxa entre a taxa do pré-31 e a taxa do IPCA 2030. Porque o IPCA 2030 vence em 15 de agosto de 2030, o pré-31 vence em 1º de janeiro de 31. São ali 3 meses e meio, dá para comparar aí, sacrificando 3 meses e meio de precisão, considerá-los quase como o mesmo prazo. Então a inflação implícita, gente, é a taxa que sobra do prefixado, tirando o prêmio do IPCA de mesma data, certo? Então não é difícil de entender. E aí, o que esse número tem que representar, gente? É a inflação que o mercado está precificando? Não, muito economista fala isso de maneira errada. Não é a inflação que o mercado está esperando ou precificando, não. A inflação implícita num prefixado, ela tem que estar acima da inflação projetada. Porque senão eu nunca vou comprar prefixado, entende? Eu compro só o Tesouro IPCA que me garante a inflação. Então a inflação implícita, ela tem que ter um prêmio acima da inflação real. Senão, não vale a pena, certo? Eu acho que isso é bem fácil de entender. O problema, gente, como vocês estão vendo aqui, a inflação 3,64 e esse comparativo, o legal desse comparativo que eu quero comentar com vocês é que nós estamos fazendo com os dados de 2020 e a inflação de 2020 que saiu 4,52. E aí sim nós temos aqui, nós não temos mais comparar como eu fiz ao longo do ano inteiro, e 2021, se me deixarem eu faço de novo. A gente compara ali a projeção do Focus, a minha projeção pessoal, a projeção que saiu em alguma matéria, a projeção considerando os dados da Ambima. Nada disso. Aqui é com a inflação real que aconteceu. Tá? E aí a gente vai poder comparar como é que foram essas decisões. Porque no primeiro semestre de 2020, pessoal, o mercado pregou uma bela peça em todos nós. Porque tinha casa de análise que profetizava a inflação até de 1%. Claro, nos extremos, né? Nos extremos das projeções. Mas o mercado, o próprio Boletim Focus ficou durante muitos meses falando em inflação de 2,5%, né? E nós no canal falávamos em 3,6%.
olhando para trás agora, santa ingenuidade, né? Bom, enfim, piadinhas à parte. Então, gente, essa inflação implícita aqui lá no comecinho do ano era adequada, porque o mercado previa 2,5% de inflação. E aqui, inflação implícita menos real, menos a inflação real, menos os 4,52. Então aqui é o que é a rentabilidade a mais que o prefixado 31 perdeu para o IPCA 2030. Dá para entender isso aqui, gente? Então assim, porque claro, se eu pego a inflação que aconteceu, 4,52 mais 2,94, esse título aqui, lá no fim, né, com todas as inflações somadas, lá no vencimento, por isso que eu estou dizendo, esses dados aqui são válidos para 2020, a gente não sabe o que vai acontecer até o fim do vencimento, por isso que, por mais que eu conclua que esse IPCA foi melhor em 2020 e foi, eu não posso dizer isso para o período inteiro, porque o período inteiro ainda não aconteceu. Então vamos considerar aqui, gente, 1,294 vezes 1,0452, que foi a inflação de verdade. Olha aí, ele, nesse ano de 2020, rendeu 7,6 arredondando, né? Só que isso aí a gente só vai receber lá no fim, porque no meio desse caminho existe uma coisa chamada marcação ao mercado, tá? Então 7,59, olha aí, O que é 7,59? A rentabilidade bruta total, nós só vamos falar em rentabilidade bruta aqui, tá, pessoal? É o 0,88 acima da taxa do 669 do pré-31 que tinha naquele dia, certo? E as comparações são todas nas mesmas datas. Bom, prêmio do prefixado, certo? Prêmio do prefixado comparado à inflação. Então, olha aqui, o que vai mostrar esse dado da coluna G? Vai mostrar a diferença entre essa taxinha aqui, 6,69, que foi a taxa do prefixado, menos a inflação que aconteceu, que eu já sei agora. Qual é essa diferença? 2,08. Ou seja, perde para o prêmio do IPCA 2030 que eu posso comprar sem ter esse risco de inflação. A inflação pode ser 1, pode ser 10, não importa. Eu vou ganhar 2,94 acima de qualquer que seja o valor da inflação. Já no prefixado, olha aqui o que aconteceu. A pessoa, por exemplo, comprou a 6,69 sem saber a inflação que ia acontecer, obviamente. E aí nós tivemos o quê? Um prêmio pequeno, menor que do IPCA 2030. Então aqui o IPCA 2030 ganhou. Vejam pelo outro critério. E esse último critério aqui é o que eu fiz a subtração pura e simples. Prêmio prefixado do IPCA 2030 menos o prêmio do prefixado, certo? Porque isso aqui é a parte prefixada do IPCA 2030. Então, o que o IPCA 2030 rende acima da inflação menos o prêmio do prefixado. Deu menos 0,86, muito parecido com a inflação implícita menos a inflação real. Então, se esse número é negativo, qual é a tradução? Tanto para a inflação implícita menos inflação real, quanto para prêmio da parte pré do IPCA menos a taxa, né? Então, o que acontece aqui? Quando fica negativo, quem ganhou o embate foi o IPCA, tá? 2030. Quando fica positivo, quem ganhou foi o pré-31. Mesma coisa na implícita menos a real. Tá? Acho que eu cometi uma imprecisão aqui. É prêmio do pré, que é isso aqui. Não, prêmio do pré eu não coloquei aqui na tabela. É prêmio do pré menos a taxa prefixada do IPCA. Agora sim eu falei na ordem certa. Tá, pessoal? Desculpem aí o erro, deve ter confundido um pouco. Mas a moral é a seguinte. Taxa negativa aqui, quem ganhou foi o IPCA, certo? E aí nós vamos descendo aqui, não muito ligeiro, para vocês darem uma olhada. Olha aqui, quando é que esse número ficou positivo? Raras ocasiões, a gente vai ver melhor no gráfico. Lá em março, né? No auge dos problemas. Aqui chegou, por exemplo. 23 de março chegou a ficar 0,50, quer dizer, a taxa do prêmio versus a inflação no prefixado
31 nessa data aqui foi espetacular. Olha aqui, ó, 4,76 ele atingiu 9,49. Aqui também, só que o que aconteceu? Por que o prêmio começou a diminuir? Porque a taxa do IPCA 2030 também começou a aumentar, gente. Vejam aqui, ó, 4,26, 4,51, daí 4,47 diminuiu um pouquinho. E aqui aumentou, 9,49, 9,51, 9,57. Então aqui foi um momento muito bom para ter comprado pré-fixado 31. Por quê? Porque ele ganhou. Agora com a inflação que a gente já sabe quanto deu. Mas como é que eu vou adivinhar essa inflação se todas as projeções erraram? Pessoal, é complicado. É complicado. O que a gente pode dizer? Você tem que ter uma margem muito grande. Por quê? Porque se a inflação dispara só um pouquinho, vocês viram como ela devora essa margem que tem no prefixado? Então eu só posso dizer o seguinte: ficou bem quem comprou acima de 9%, com certeza, porque aí ainda tem uma margem acima do IPCA 2030. Se a inflação, ao invés de 4,52, tivesse sido 5,1%, aí em nenhum momento o prefixado teria ganhado. Olhem que interessante. E se a inflação fosse menor, fosse 2,5%, como o mercado previa em determinados momentos do ano passado? Bom, aí o prefixado ganhava de sobra. Só que o que acontece? Aí o mercado não teria estressado, e as taxas não teriam subido, se a inflação realmente tivesse ficado em 2,5%, né? Então vejam como é difícil, né, gente? É um equilíbrio dinâmico muito, muito delicado. Agora vamos continuar descendo aqui. Aí depois, ó, voltou a perder. Daí no gráfico a gente vai observar direitinho. E detalhe, às vezes o prefixado ele pode ganhar, não porque a taxa dele está muito boa. Isso é importante também da gente prestar atenção. Pode ser porque o prêmio do IPCA está muito baixo. E aí o prefixado acaba ganhando por falta de opção. Isso também acontece. Né? Só que eu acho que não aconteceu aqui no fim do ano. Ó. Ele chegou a 0,08 negativo, 0,06, ele não chegou a empatar, ó, nem a passar. Ou seja, a taxa do IPCA 2030 não caiu tanto assim. Tá ali, beleza. Então, pessoal, primeiro gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês é das taxas nominais. Aquele númerozinho que a gente enxerga no site do Tesouro Direto. Deixa eu ver se tem... Não, aqui tá bom. Taxa nominal, pré-31 em vermelho e IPCA 2030 em azul. Vejam que o desenho é absolutamente o mesmo, mas a amplitude das ondas é bem maior no pré-31. O que significa isso, pessoal? Vejam que aqui, ó, aqui além esse desenho que parece um M mal escrito, mal dá para identificar no IPCA 2030 e dá para ver bem direitinho no pré-31. Por quê? Porque a amplitude foi maior. Aqui nós temos um desenho aqui de uma convexidade, praticamente, que está quase uma linha plana no IPCA 30 e no pré-31 está com uma convexidade. Por que isso? Porque o prefixado oscila mais, a taxa dança mais ao longo do tempo do que no IPCA, certo? Isso aqui é importante da gente ter sempre em mente. Num vídeo que eu fiz sobre as oscilações de taxas, a gente demonstrou isso muito claramente, que no mesmo prazo os prefixados oscilam mais, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que é um papel que a taxa vai ser mais variável, ou seja, ele é mais arriscado, mas quanto maior o risco, maior o retorno. Então, quem compra um pré nos momentos dourados, certo, vai ter uma rentabilidade maior porque o papel pula mais, certo? E vai ter oportunidades também de sair, né? Não só de entrar, como de sair com taxa mais baixa, porque ele vai estar oscilando mais. Já o IPCA é mais... Vejam aqui, ó, que a convexidade aqui é quase uma linha reta, quase, né? Muito bem. A inflação implícita do pré-31, vejam como oscilou, né? E oscilou ao sabor do que, pessoal? Ao sabor do risco dos fatores em cada momento, certo? Chegou a ser 5% e vejam que a inflação de verdade foi 4,5%, ó. Então olha aqui, ó. A inflação implícita ela tem que ser maior que a inflação real e dar uma margem para o papel valer a pena. Senão, vale mais a pena comprar IPCA. E olha aqui, ó, isso só aconteceu em meados do mês de março.
Porque aqui a linha do 4,5%, ó, todo o resto do ano, olha aqui, ó, tá ali, ó, ali em novembro ele beliscou, que ficou no menos 0,08, menos 10, que a gente comentou com vocês, e depois voltou a cair, né? Então, quer dizer, o pré-31 perdeu, né? Porque a inflação real foi muito alta. Essa é a conclusão, certo? Inflação implícita menos IPCA. Agora, aqui a gente consegue enxergar, gente, os números. Quando é que vale a pena? Agora fica fácil de entender. Quando está acima de zero, certo? Porque a inflação implícita é maior que a inflação de verdade. E quando que ela foi acima de zero? Quando que o prêmio, né, total desse prefixado ficou acima de zero? Porque o prefixado ele só se defende com a sua taxa. Se você pegou ele numa taxa ruim, ele acaba perdendo, né? Depois tem que descontar o imposto de renda. A gente está falando só de taxa bruta, pessoal. Olha aqui, ó, só nesses momentos. Vejam que no final do ano ele beliscou ali, ó, chegou a encostar ali, mas não passou, né? Aqui em meados de novembro, dezembro, outubro, né, quando as taxas ficaram mais tensas, mas não foi o suficiente para superar o IPCA 2030, certo? Eu não estou dizendo que o prefixado 2031 não está dando uma rentabilidade boa. Ele tem a sua rentabilidade, isso é óbvio. O que eu estou mostrando é que, em função da inflação, o prêmio dele, praticamente o ano inteiro, exceto março, perdeu para o IPCA de mesmo prazo. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui os dois comparados, pessoal. O prêmio relativo à inflação, em vermelho, do prefixado, e em azul, a taxa do IPCA 2030. E aqui fica nítido e claro para a gente ver quando que o IPCA 2030 ganhou, que foi a linha azul, e quando que o prefixado 31 ganhou, que foi a linha vermelha. Aí está bem claro, os momentos em que quase encostou, o momento que passou, que foi só aquele, né? Então é isso, pessoal. Acho que fica bem fácil de entender por este gráfico aqui. E agora, o prêmio do prefixado menos a taxa do IPCA 2030. E aqui vale a pena o prefixado só quando ele fica acima de zero. E vejam que ficou no negativo quase o ano inteiro, né? Deixa eu puxar aqui a outra pontinha para vocês olharem ali. Tá? Isso aqui, gente, não quer dizer que quando a taxa caia, porque aqui, por exemplo, que a gente está vendo aqui esse momento, a taxa caiu, né? Aqui provavelmente o pré deu ganho de marcação de mercado maior que o IPCA, certo? Quando caiu desse ponto aqui para cá, com certeza também, eu não parei para olhar momento a momento, né, de cada vértice dessa curva aqui desenhada desse gráfico, porque a gente não tem como adivinhar isso antes de acontecer, né? Então fica muito olhar pelo retrovisor, né? A gente já está fazendo o exercício de olhar pelo retrovisor, mas pegar esses pontos aqui e comparar as rentabilidades de marcação de mercado seria demais, na minha opinião, tá? Seria um exercício muito fantasioso, porque ninguém vai acertar esses pontos. Lá um que outro acerta, a gente às vezes acerta uma vez e tal, mas não, é uma coisa que não se pode contar com, né? E aqui, pessoal, a marcação a mercado mês a mês, tá? Lá das tabelinhas do Tesouro, dos gráficos aqueles, eu vou ver se eu reduzo isso aqui, enquanto eu explico aqui a lógica da coisa. Ah, agora sim, ficou na tela inteira. É aquelas tabelas que eu uso para falar para vocês da rentabilidade das carteiras, tá? Então aqui nós temos quem? Nós temos em azul o pré-31 e em vermelho o IPCA 2030. Vejam que como eles têm o prazo muito parecido, o que acontece? Os efeitos de marcação a mercado também é muito parecido, só que olha, quem dá mais oportunidades à marcação a mercado é quem tem a curva mais desenhada. E quem é que tem a curva mais desenhada? A linha azul. Porque ela pula aqui, ela desce mais, aqui ela desce mais, ela sobe mais. Quem é esse cara? Prefixado 31. E quem é que tem uma curva mais... uma linha mais plana, digamos assim, mais previsível, né? Que
não oscila enquanto a outra ficou dançando, o Tesouro IPCA 2030. Então por aí, pessoal, a gente consegue ver que eles andam juntos, certo? Mas o pré-fixado ele vai pulando, ele vai contornando a outra curva. Então isso aí dá mais oportunidades de quê? Marcação a mercado. Só qual é o risco? O risco é o que aconteceu em 2020, né? Vem uma inflação alta demais, reduz demais o prêmio, e aí no final das contas o IPCA 2030 ganha. Bom, pessoal, era essa mensagem que eu queria dar. Isso aqui, gente, é mais para demonstrar não só a utilidade, o perfil, o que se pode esperar e o que se busca quando se investe em cada papel, que aqui ficou muito claro, né? As vantagens do prefixado versus as vantagens do Tesouro IPCA. Tá? E não é avaliar a rentabilidade em si deles nesse ano, porque o jogo está aberto ainda, né? Eles vão vencer daqui a 9 anos, então ainda tem muita água para rolar embaixo dessas duas pontes aí. E depende da inflação futura, depende dos movimentos futuros nas taxas. Então eu não quero cravar que um foi vencedor e outro perdedor, mas o prefixado acontece isso quando a inflação fica muito alta, né? E aí a gente tem que saber dosar bem a parcela dele na nossa carteira, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, é bem denso, certo? Talvez alguns precisem rever aí o vídeo para absorver direitinho cada coisinha, tá? Mas o importante é isso, é saber que quando a inflação fica muito alta, o prefixado sofre, mas ele dá vantagem de marcação a mercado, né? Então isso é muito interessante. E no Tesouro IPCA, provavelmente eu não preciso fazer muito esforço, porque a inflação veio alta, né? Eu não preciso fazer muito esforço para ganhar do pré, né? E quanto que para ganhar bem no pré, eu preciso ser muito esperto, eu preciso ter assim uma intuição de mercado, um conhecimento de mercado muito, muito avançado para pegar aquele momento específico. Tem que ter um feeling muito apurado. No IPCA eu não preciso tanto disso, né? Isso é bem importante, porque a gente gosta de fazer aporte fracionado, a gente não gosta de tentar adivinhar mercado, né? Mas enfim, para quem gosta de tentar adivinhar o mercado, o pré-31 dá mais oportunidades. Tá bom, gente? Deixa os comentários aí o que você achou desse comparativo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.